tiraram o capacete e foram atirando. Lembre, foram 7 tiros. Um deles gritou para Kátia: "Fica na sua, não é com você." A maioria das balas atingiu a cabeça da vítima. Testemunhas viram os atiradores fugindo em direção à rodovia Washington Luiz. Um parênteses. 7 tiros na cabeça. Não é apenas um homicídio. É um recado. É um recado do terror. Para quem pretendia calar uma cidade, para quem pretendia impor o medo e governar sobre desmandos, fazendo o que queria. Isso foi um recado. Mas, graças a Deus, esse recado não foi ouvido pela população, que ao contrário se revoltou. Mas vamos em frente. A polícia montou um cerco, mas ninguém foi preso. Kátia e os filhos foram embora e a casa permanece vazia. Na cidade só se fala em crime político. Em abril deste ano, o vereador havia protocolado no Ministério Público denúncia de possível fraude em concurso da prefeitura para contratar 45 servidores. Entre os aprovados estão 2 vereadores e o filho de um terceiro, todos da base de apoio à administração. Um deles não consegue redigir um requerimento. No entanto, teve nota máxima em português, afirma o vereador Rodrigo Ballerini, também da oposição. Na LIM, denunciaram um aumento excessivo de IPTU e desvio de 300 mil na obra de uma avenida. Dias antes de morrer, Nalim anunciou que entregaria ao Ministério Público uma relação de mais de 100 eleitores transferidos de forma irregular para a Analândia. A cidade tem 331 eleitores a mais que o total de habitantes, segundo o TSE. Por si só, isso não configura fraude. Ocorre que Nalim tinha descoberto que muitas transferências foram feitas com base em endereços falsos. A prova disso seriam muitas contas de água fictícias. Vou abrir outro parênteses aqui. Isso continua sendo, infelizmente, uma realidade em Analândia. Essa transferência irregular de títulos, que a gente por aqui costuma chamar de eleitores fantasmas, e que todas as eleições eles surgem para assombrar. E graças a Deus, nas 3 últimas, a gente conseguiu banir esses fantasmas. Grande parte deles vindos de Kombi, saindo correndo pelo mato quando abordados, alguns presos. E assim a gente tem conseguido seguir. Então, cuidado, população. Cuidado com quem vai pedir o voto na porta da casa de vocês. Cuidado com os criminosos que batem à porta da casa de vocês, pedindo voto, se oferecendo para transferir o seu título. Eu vou regularizar o seu título. Cuidado com quem fala isso para você. Verifique. Busque quem está querendo te ajudar. Qual o interesse? Mas vamos seguir. Após a morte do colega, Ballerini, vereadora rep, decidiu pedir proteção policial. Já deram tiros na caixa d'água do meu hotel. Retalharam acerca da minha propriedade rural e botaram fogo no pasto. Ameaças. Outros vereadores também se sentem ameaçados. Na segunda-feira, uma bomba caseira explodiu sob a janela da sala em que estava trabalhando, na Casa da Agricultura, o presidente da Câmara, que é vereador até hoje, o senhor Leandro Eduardo Santarpe, do DEM à época. Ele é da oposição e acha que o outro lado quer intimidá-lo, pois também recebeu telefonemas com ameaças. Na sessão da Câmara do dia 25 de agosto, o ex-prefeito e atual chefe de gabinete, José Roberto Perim, ameaçou com gestos o vereador. No dia seguinte, transferiu a mulher de Nalim, que é servidora municipal concursada. Beto Perim, como é conhecido, foi prefeito 3 vezes em Analândia. E na última eleição lançou um sobrinho, o atual prefeito, Luiz Garbuio, do DEM. A oposição disse que o chefe de gabinete continua prefeito de fato e o acusa de nepotismo. 2 irmãs dele são secretárias do prefeito e um irmão comanda a Academia Municipal de Educação Física. Uma cunhada é chefe da creche, outra administra a unidade básica de saúde. Os familiares têm salários bem acima da média, segundo a organização não governamental Associação Amigos de Analândia, a AMASA.
que vem denunciando o que eu considero irregular na administração. A ex-presidente Sônia Maria Dota foi obrigada a renunciar depois de receber ameaças e ter sua casa apedrejada. No inquérito aberto pela Polícia Civil, ela conta que naquele dia foi abordada por Perim. Ele a teria mandado sumir de Analândia, se não sumiria com ela, conforme consta da denúncia. A ex-prefeita, Antônia Sodelli Graber, outra integrante da ONG, contou que também foi ameaçada pelo chefe de gabinete Beto Perim. Em poucos dias, ela foi vítima de 3 incidentes. Sua casa foi invadida e revirada, seu carro, um EcoSport 2010, teve a pintura corroída por ácido e, numa noite, alguém tentou arrombar, com um estrondo, o portão da frente. O presidente da ONG, Vanderlei Vivaldini Júnior, também representou contra um assessor de Perim, que teria tentado atropelá-lo com o carro em março. O inquérito está em andamento. Depois do assassinato do vereador... Doutor, eu peço que o senhor se atente ao artigo parágrafo 2º, que fala sobre apresentar solicitação, requerimento, indicação que seja relacionado com o Poder Executivo e Legislativo dentro do decoro. Eu acredito que é uma matéria, julgo eu, uma matéria vencida, que... Só adendo, senhor presidente. Eu já acredito diferente. Nós tivemos aqui um secretário falando quase 1 hora e ele tem o direito de expor a palavra dele, sim. Não é justo o senhor cortar a palavra dele. O senhor não fez isso com outras pessoas, ele tem o direito de falar, sim. Certo? E todos nós, vereadores, concordamos. Não concordamos, gente? Permaneça em silêncio se vocês concordarem, tá bom? Com certeza, concordo. Eu não estou cortando a palavra de ninguém, eu só estou pedindo para ele prestar atenção ao artigo. O requerimento vem ao final. E ao ofício, né? E trazer realmente o que vai trazer benefício para a cidade. Fatos como esse, o senhor tem suas redes sociais e eu acredito que não vai agregar em nada aqui nesse legislativo, porque o nosso trabalho ele está pautado no desenvolvimento da cidade, assim como do executivo também. E aí, essas histórias e tudo mais que todos nós conhecemos, cada um pode... Porém, foi através desse trabalho que nós tivemos voz, entendeu? Que nós podemos falar aqui na Câmara Municipal, exigir nossos direitos. Por gentileza. Por favor, continue da maneira que o senhor está continuando, doutor. Continua da mesma maneira. Exatamente. O presidente da ONG, vamos voltar então para contextualizar. O presidente da ONG, Vanderlei Vivaldini Júnior, também representou contra o assessor de Perim, que teria tentado atropelá-lo com o carro em março. O inquérito está em andamento. Depois do assassinato do vereador, ele recebeu um telefonema alertando-o para acordar, pois seria o próximo. A Amasa levou à polícia uma faxineira que teria sido contratada para o cargo de coordenadora do meio ambiente, com salário de R$2.000. A mulher, no entanto, recebia R$550. Quando Nalim começou a investigar a possível transferência de funcionários fantasmas, ela foi tirada da varrição de rua e colocada para trabalhar num computador. Como não sabia nem ligar o equipamento, foi obrigada a assinar a advertência e procurou o vereador. Ele se preparava para denunciar o caso quando foi morto. Vamos continuar contextualizando. Eu vou trazer algumas questões específicas em relação à sentença. Luiz Carlos Perim foi denunciado pelo Ministério Público como partícipe desse crime. Um crime cometido mediante paga, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Sendo reincidente, inclusive essa reincidência é também por conta de um crime cometido contra o irmão do suplente de vereador, que se encontra aqui, e que o condenou como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º, cumulado com o artigo 29, todos do Código Penal, a cumprir a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. Essa tipificação penal, né, para ficar bem claro, artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa,
a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então foram essas as condenações. Houve recurso, a pena foi reduzida para 16 anos e alguns meses. Hoje esse condenado se encontra em liberdade. A realidade é que temos uma justiça que peca pela ineficiência. Esse vereador hoje, ele é homenageado com o nome do coreto. Ele teve a sua morte encomendada. Todos sabemos quem mandou matar. Infelizmente, só Luiz Carlos Perim que foi condenado. Mas a gente sabe, a cidade inteira sabe quem é o responsável. Infelizmente, a justiça não conseguiu chegar nele. Mas todos sabem, todos conhecemos. Todos conhecemos. Esse crime, como foi dito, ele teve um intuito muito sujo, muito baixo. Não foi só tirar a vida de alguém. Foi a manutenção do poder, a manutenção da corrupção, que é o que buscamos hoje. É uma diferença que hoje a gente pode falar aqui. Hoje a gente pode falar aqui. Coisa que antigamente não se podia. Hoje, ninguém caça a minha palavra. Antigamente, isso não acontecia. Hoje, já há alguns anos, a gente consegue entrar na prefeitura de Analândia, mediante o requerimento, conseguir qualquer documento. Não se conseguia qualquer processo licitatório. Eu preciso de uma cópia do processo. Não tem. Eu preciso de um projeto. Não tem. Todos os requerimentos, tudo acontecia ou com intervenção do Ministério Público ou judicialmente. Então é essa questão que muitas pessoas que estão aqui há pouco tempo não têm a menor ideia. Ninguém sabe as trevas que viviam na Analândia. Ninguém sabe. Nós sabemos que o mandante está solto nas ruas até hoje, aprontando. A gente sabe que ele continua de olho na eleição do ano que vem, colocando postes, como era comum a gente falar, colocando postes como cabeça de chapa para continuar a sua saga. Porque, afinal de contas, os cofres estão vazios, né? Então, a gente precisa ficar atento. E já que precisamos de um requerimento, então o meu requerimento é que mantenhamos a transparência e a lisura nos atos públicos. Esse é o meu requerimento. Mantenhamos essa postura, fazendo o bom uso da máquina pública, dos bens públicos, dos carros, do dinheiro público. Esse é o meu requerimento. Se precisa de um requerimento, ele está feito. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Concordo plenamente com o senhor nas suas palavras finais. Eu acredito que a transparência, a lisura no processo público, ele tem que prevalecer. Eu vou citar como exemplo, se o secretário Adriano me permite, até porque tem uma abertura de diálogo com ele diante de situações encontradas, e ele é totalmente aberto e transparente sobre a situação, sobre a coisa pública como um todo, e vou discordar com o senhor, até porque eu falei há um tempo atrás aqui, a penúltima sessão, se eu não me engano, sobre a questão da ONG Amasa, até porque o senhor está aqui escrito como advogado da ONG Amasa. É a única coisa que vocês vêm contando há 13 anos, sabe? Eu gostaria que tivesse uma investigação efetiva
não apontando, não Senhor querendo presidente, incriminar ninguém. não é a única, não. Quantos processos tem, Luiz? Quantos processos tem? Mais de 70 processos. Não é a única acusação. Por gentileza. Então, que continue esse trabalho, que eu julgo ser bom, para que, por respeito até a população como um todo, e quem está fazendo o trabalho com transparência vai continuar muito feliz por saber que está sendo fiscalizado pelo Poder Legislativo, fiscalizado por uma ONG, e nós vamos cada vez mais estreitar as possibilidades para que haja qualquer tipo de corrupção. Do contrário, eu agradeço a sua participação, a tribuna está à sua disposição, quantas vezes quiser voltar, trazer sugestões para que a Analândia possa progredir, ideias de um bom viver para a Analândia, julgo excelente. Vamos então para... Só um adendo, senhor presidente, um minutinho só. Perante essas palavras aí do doutor, eu queria deixar aqui uma declaração que, assim, a princípio, nós que estávamos, passando por várias situações, como ele disse aí, a gente até assustou. E realmente, teve muitas coisas aí que, tipo assim, se dividiu, um pessoal ficou com um, outros com outros, mas quando a gente viu a verdade mesmo, de como que é as coisas, como é bom a gente ter liberdade de expressão, poder falar o que pensa, a gente nunca pode falar que uma ONG dessa é um leão que dorme. E um leão dormindo, de verdade, ele sente o cheiro da bagunça, da porcaria, da merda que teve nessa cidade aqui de longe. Então a gente tem que respeitar muito esse pessoal que veio. Não é um leão que dorme, não. É um leão que fez a diferença por toda essa população aqui, entendeu? Que deu direito para a gente responder, para a gente falar, para a gente decidir o que nós podemos decidir pelo melhor do nosso povo, e não de família e de terceiros, entendeu? Então, quando você pensa que ele está dormindo, muito pelo contrário, ele já acordou quando nós estávamos pensando que sabia de alguma coisa. Parabéns, Onze Yamata. Obrigado, doutor. O senhor é muito bem-vindo aqui. E às vezes a gente teve algumas divergências aí, talvez até possa ter, mas eu aqui, perante essa sessão hoje, eu peço perdão, desculpa se alguma coisa aconteceu fora da... Porque a gente também é impulsivo, né? Ser humano, erra, acontece algumas coisas, mas parabéns pela 11 Magas, viu? É o leão que a cidade precisava, é isso mesmo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhores, por gentileza, da mesma maneira que foi com a secretária, eu não vou abrir o assunto, e os senhores têm toda a liberdade de falar na palavra livre dos senhores, porque senão nós vamos... Eu só gostaria de rebater uma afirmação falsa que o senhor disse. Não são... Por favor, eu quero um minuto. Um minuto para rebater. Só para relembrar, talvez o senhor esteja com a memória fraca. Vou citar um outro caso que vai devolver mais de 1.200.000 aos cofres públicos, que é o caso do Gera Samba, o show fantasma. Outro detalhe, quando a ONG começou, foram ver como era a merenda da cidade. Tinha um quisuco e um pão com manteiga. E tinham notas de carne no valor de 30 e tantos mil reais em papelarias. Carne vendida em papelaria da cidade. Eu poderia falar aqui mais de 1 hora sobre o que foi feito, só para refrescar a memória do senhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, pela ordem, rapidinho também, por favor. Queria, primeiramente, em nome da primeira-dama que se faz presente aqui, agradecer a presença de todas as mulheres, agradecer a presença do público em geral, dizer que a Andréia está de parabéns, acompanho de perto o trabalho que ela vem fazendo junto à Secretaria do Desenvolvimento Social. Realmente o CAD único, cadastro único na porcentagem de 87% é um valor bem considerável, é um trabalho afinco, né, muito bom. Dizer que a Cozinha Alimento, que está funcionando com os cursos hoje e os carros, foi uma conquista em conjunto que nós conseguimos através do partido, dos deputados do MDB. Também a Cesta Verde do programa PAA, Programa Aquisição de Alimento, foi também uma aquisição que conseguimos através da Secretaria da Agricultura. Infelizmente funcionou por
um período curto, mas já estamos conversando para que se em breve volte, porque é um programa muito bom, uma cesta de alimentos, principalmente alimentos saudáveis, na ordem de 10 quilos, entre legumes, frutas e verduras, é uma coisa muito boa e saudável para a população carente. E parabenizar, então, mais uma vez agora que a Andréia está aqui presente, em público, né, que ela estava lá fora, o trabalho, Andréia, parabéns pelo trabalho, é um trabalho que eu acompanho de perto, muito bem feito, tem aqui meu reconhecimento. Dizer que gostaria de saber, que não tive oportunidade dessa vez, nas outras o presidente abriu as perguntas, como está o totem lá do CRAS, se está funcionando e quais os serviços que ele está prestando. Pode ser que uma próxima reunião está trazendo para a gente essas informações. E sobre a Bolsa Trabalho, que funcionou muito bem, teve uma demanda muito boa, se tem previsão de voltar, que também o pessoal tem perguntado bastante. Então, esses dois assuntos, se você puder, numa próxima oportunidade, do totem e da Bolsa Trabalho, trazer essas informações para a gente, eu agradeço. E aqui a Andréia falou por 2 ou 3 vezes uma palavra muito importante, ao qual eu acredito que ela vem trabalhando junto à sua equipe, que é a vulnerabilidade. Realmente o município, por mais que pareça ser um município de uma condição financeira boa, mas em alguns pontos da cidade existe, e eu vejo isso, que eu rodo bastante no município, conheço bastante a nossa população, existe ainda, infelizmente, no século XXI, bastante gente na situação de vulnerabilidade. Então, esse trabalho vem de encontro aí para proteger e ajudar essas famílias que estão nessa faixa aí de vulnerabilidade. Sobre o Luiz é um parceiro já de muito tempo, eu falar sobre ele aqui, vou chover no molhado, porque é nosso amigo pessoal. Agradeço o trabalho do Luiz, inclusive reconheço aqui em público, a nossa última eleição nós ganhamos graças ao trabalho do Luiz, que trabalhou muito e fez a diferença para nós. Por isso, hoje o nosso grupo foi eleito e estamos aqui, o prefeito trabalhando lá, graças ao trabalho do Luiz, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para reconhecer que ele foi fundamental na nossa vitória. Dizer que o caso Nalim foi um divisor d'águas, junto à ONG Amasa, ao qual sempre fez e vem fazendo um trabalho muito bom. E se hoje o trabalho não é tão forte como era no passado, o Luiz acabou de explicar aqui, é porque no passado existia inúmeras situações de sujeira, de coisa errada, que exigia mais da ONG. Hoje, graças a Deus, a gente vive um momento diferente, um momento melhor, um momento de transparência, um momento de liberdade de expressão, que não exige tanto da ONG. Mas se isso, senhor presidente, voltar a existir, seja do executivo ou do legislativo, com certeza a ONG vai atuar em cima disso novamente. Então, eu encerro por aqui, antes que o senhor corte minha palavra, e gostaria então de parabenizar o Luiz, toda a ONG Amasa, toda a equipe, e parabéns, Andréia, você e toda a sua equipe. Me coloco novamente à disposição quando precisar de alguma coisa, se eu puder ajudar, eu estou à disposição, que esse é meu objetivo, ajudar o nosso município, ajudar a nossa prefeitura, que consiga aí desenvolver um bom trabalho. Obrigado, vereador. Quase antecipou a palavra livre, hein? Vamos dar continuidade aqui. Submeto em deliberação o projeto de lei número 42, de 28 de setembro, foi protocolado nessa casa no dia 29, que estima receita e fixa despesas no município de Analândia para o exercício de 2024, ou seja, senhores, a LOA está aqui nessa casa para apreciação dos senhores vereadores, seguindo o que já se faz nessa casa há muito tempo. A LOA é votada na última sessão. Separa-se a última sessão do ano para a votação, que vai ser no dia 12 de dezembro. Então, eu já peço a todas as comissões, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Justiça, os demais vereadores que não fazem parte das comissões, que façam vistas ao projeto, que deem as suas opiniões e, se possível, se houver a necessidade, suas respectivas emendas. Vou submeter em deliberação e, como já foi falado aqui,
ela vai ser votada somente no dia 12 de dezembro. Em deliberação, projeto de lei número 42, vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos assiste. O projeto de lei sobre a Lua é matéria, sim, de deliberação. Lembrando que a Prefeitura fez uma audiência pública no último dia 27/9, do final do mês passado. Estive presente aqui nesta casa, acompanhando a audiência pública e vendo aqui o projeto, né, que foi protocolado nesta casa, eu vi que existe uma consulta pública que a Prefeitura promoveu. E analisando os documentos, eu vi que essa consulta pública ela tem 122 respostas, e as respostas que mais tiveram publicidade, tiveram, vamos dizer assim, Ibope, né, no gráfico, foi o quesito da segurança pública e da geração de trabalho, tirando, é claro, os investimentos da saúde e da educação. Então, as 122 respostas, ou seja, 122 pessoas que fizeram as suas indagações, elas acreditam que ainda o município precisa melhorar ainda mais na segurança pública e na geração de trabalho. Então fica aí alerta, aproveitando aqui que praticamente o quadro do secretariado da Prefeitura está quase todo presente, a Débora da Secretaria de Administração está presente, para a gente tentar trabalhar essas indagações da sociedade, que é a falta, né, da melhoria na segurança pública e na geração de trabalho. Mas é matéria, sim, de deliberação, senhor presidente. Lembrando que agora a Câmara Municipal tem também o papel de promover uma audiência pública e, como da outra vez, acredito que o senhor presidente muito bem fez e irá fazer novamente, também abrir para a sociedade e fazer a sua consulta pública. Obrigado pela oportunidade. Deliberado. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Ciro, como delibera? Deliberado também. Vereador José Luiz Vivaldini. Deliberado. Vereador Edivaldo. Deliberado. Vereador Luiz Fernando. Deliberado. Vereador Valdemir. Deliberado. Vereador Sidney. Deliberado. Vereador Seu. Deliberado. Projeto de lei número 42, estima receita e fixa despesas no município de Analândia para o exercício de 2024, deliberado pelos senhores vereadores, encaminhado às comissões. Como já falado, peço que todos os senhores se atentem a esse projeto, que é importantíssimo para o orçamento do ano que vem. E, logicamente, lembrar aqui que foi aprovado a nossa emenda impositiva, onde os senhores vereadores aí podem propor as suas emendas e também fazer a participação nesse orçamento, para que aí a gente possa contribuir com o executivo nas áreas que talvez os senhores estejam acompanhando com a população, ouvindo dos munícipes como um todo, onde está mais defasada. É um momento importantíssimo aí para propor essa respectiva emenda no local correto. Então, aprovado. Vamos marcar a nossa audiência pública aqui, será divulgado para toda a população, e a nossa votação será no dia 12 de dezembro. Vamos para os requerimentos. Requerimento número 36, de autoria dos vereadores Leandro Santarpio e Dirceu de Souza. Requer proteção e sinalização no passeio, calçada da ponte da Rua 4, na entrada da cidade. Como voto o requerimento de número 36, vereador autor Leandro. Senhor presidente, o requerimento, né, é um requerimento simples, requer a proteção e sinalização do passeio ali na calçada da ponte da Rua 4, né, que é a ponte da entrada da cidade. Faz mais ou menos um mês que foi retirado a grade e só tem uma fita zebrada de plástico e não tem proteção. Então,
se não for colocar a proteção, que a prefeitura, né, fiscalize e pressione a empresa que vai fazer a obra para que o quanto antes faça a obra que tenha que fazer lá, porque no meu ponto de vista ali ficou perigoso e sem proteção para as pessoas que ali trafegam, tendo em vista que é uma ponte alta, né, o córrego ali está fundo, e se uma criança passar por lá ou qualquer pessoa que estiver trafegando por lá e descuidar e cair, a prefeitura que pode ser responsabilizada porque não tem a devida proteção. Então é algo simples, né? Mas como eu fui procurado por algumas pessoas e nós, né, Dirceu, nessa obrigação de representar a sociedade, representar a população, estamos aqui requerendo ou volte a colocar a grade enquanto a empresa não faça a obra, ou que se pressione a empresa para que finalize logo a obra e não fique esse risco exposto lá à sociedade. Aprovado. Obrigado, vereador. Como vota o requerimento número 36, doutor Ciro. Aprovado. Vereador José Luiz Vivaldini. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Valdemir. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. Vereador Dirceu. Aprovado. Requerimento número 36, que requer proteção e sinalização no passeio, calçada da ponte da Rua 4, entrada da cidade, de autoria dos vereadores Leandro e Dirceu, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, segue para providências do Executivo. Da mesma maneira, submeto em votação o requerimento de número 37, também de autoria dos vereadores Leandro e Dirceu, que dessa vez requer informações sobre as obras do calçadão municipal Ricardo Gregório. Primeiro, qual empresa foi executora? Segundo, quando foi expedida a ordem de serviço? E terceiro, qual o prazo de execução da obra? Como vota o vereador autor Leandro? Senhor presidente, também da mesma forma, mais aí uma cobrança para que não se caia no esquecimento. A gente requer aqui informações sobre a empresa que está executando a obra ali de reforma do calçadão, quando foi expedida a ordem de serviço e qual o prazo que essa obra tem, porque toda obra tem um prazo para ser finalizada, qual o prazo para finalizar essa obra. Tendo em vista, senhores, que as obras já se arrastam há mais de um mês, sem avanço significativo. Eu estive lá no final de semana e pude ver que já praticamente 45 dias e não tem um avanço significativo. E logo teremos as festividades de final de ano, Natal e Ano Novo, ficando prejudicado as festas tradicionais de fim de ano nesse local. Algumas pessoas que ali têm o comércio disseram que tem 2 rapazes trabalhando apenas quando vêm trabalhar e por 2 ou 3 vezes o calçamento foi feito errado e foi pedido para refazer. Então, assim, está faltando um pouco mais de cobrança junto à empresa, de fiscalização pelo setor responsável pela prefeitura, para que essa empresa, né, execute a obra com um pouco mais de agilidade, com um pouco mais de competência, porque senão isso vai se arrastar do jeito que está indo lá, sem avanço significativo, e logo vai chegar dezembro, janeiro, e as festividades, até talvez o carnaval do ano que vem, não vai estar pronta a obra, prejudicando aí aquele ponto ali, que é um ponto tradicional de festas de final de ano, tendo em vista que é o centro da cidade, o calçadão municipal. Então, assim, é um requerimento simples também, mas é um requerimento cobrando. E eu estive conversando essa semana com o vereador Dirceu, a gente é cobrado, né, Dirceu, pela população, pelos comerciantes, e nada mais justo do que aqui a gente fazer o nosso papel de cobrar, que é isso que fala o artigo 29, inciso 9 da Lei Orgânica. O vereador tem o papel também, um deles, que é de cobrar e ajudar na fiscalização. Então, para a gente poder fiscalizar, a gente tem que estar junto das informações para também cobrar os responsáveis para que a obra tenha aí uma
efetividade maior e um avanço significativo. Aprovado. Obrigado, vereador. Requerimento número 37, que requer informações sobre as obras do calçadão municipal. Como vota, doutor Ciro? Também aprovado. Vereador José Luiz Vivaldini. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Valdemir. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. E vereador Dirceu. Aprovado. Requerimento número 37, que requer informações sobre as obras do calçadão municipal Ricardo Gregório. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Da mesma maneira, segue para providências e resposta do Executivo. Submeto também em votação o requerimento número 38, que requer o cumprimento das regras de trabalho, ferramentas e EPIs para as empresas prestadoras de serviços no município, de acordo com os editais da licitação e termos de referência, bem como de acordo com as normas da consolidação das leis de trabalho, de autoria do vereador Leandro. Como vota, vereador autor? Requerimento 38, senhor presidente, senhores vereadores, aprovado também. Também fomos procurados, né, Dirceu, por alguns funcionários das empresas de fora que estão prestando serviço de limpeza pública em geral na cidade, e foi relatado para nós a falta do registro de trabalho. Tem gente já trabalhando há quase um mês sem registro, sem receber o salário. Hoje já é dia 10, não receberam o salário. Está faltando ferramenta de trabalho, que é por conta da empresa, e a prefeitura está ajudando com essa ferramenta de trabalho. Falta equipamentos de segurança, EPIs e outros, que devem ser por conta das empresas contratadas. A única que a gente tem reparado que está cumprindo corretamente o edital e está com tudo em dia, o registro, a contratação, salário e equipamentos de segurança, é a empresa AZ. As demais empresas de fora não estão cumprindo o edital da licitação e muito menos o termo de referência e o contrato para qual elas foram contratadas. Então, aproveitando também que o pessoal da administração está presente aqui na sessão, fica aí a nossa cobrança para que, principalmente, o serviço não seja prejudicado, e também os funcionários que foram contratados por essas empresas de fora tenham seus direitos preservados. Obrigado, vereador. Como vota, requerimento número 38, doutor Ciro? Eu também aprovo, mas eu acho que eu gostaria de fazer um comentário, Leandro. Isso é um viés de confusão que existe no serviço público, em que uma empresa ganha, por exemplo, uma licitação e depois ela terceiriza para uma outra empresa, tá certo? Isso aí é uma coisa que é extremamente complicado e difícil você conseguir mudar de forma significativa ou numa rapidez que todos nós gostaríamos, né? Que essas empresas tivessem compromisso com aquilo que elas assinaram. Isso aí, por exemplo, você faz uma licitação, vem aí 2, 3, 4. A que ganha a licitação normalmente, que é um dos absurdos que eu acho que é a interpretação de lei, é que, na verdade, essa lei de licitação não é para você contratar a de menor preço, e sim a de menor preço com a melhor qualidade, né? Aí faz uma série justificativa e, de repente, põe a administração pública numa situação que é difícil. Por quê? Porque isso vem de séculos, não vem de hoje, né? E aqui na Holanda é um exemplo típico, como foi comentado aqui recentemente, que no passado, não muito distante, né, isso deveria ser uma normatização, né? Então, o que está se fazendo agora é uma clareza muito mais significativa, uma transparência, né, como o pessoal gosta de falar, né? E administrar o público é uma das coisas mais difíceis que tem, não é? Porque você tem uma série de artimanhas que esse pessoal jurídico faz, não é? E que qualquer passadinha errada que você dá, já vem lá o Ministério Público parece que é uma pandemia, né, de paranoia, que depois que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, isso aí passou a ser uma ditadura da toga, não é? A gente não tem
o direito de ficar se expondo, como deveríamos todos nós nos expor num regime democrático, como eles falam, né? Isso aqui é uma atuação de um direito democrático, não sei o quê, mas só que eles não cumprem nada, tá certo? Então eu vou também aprovar, mas eu gostaria de fazer essa ressalva, porque isso é uma mudança de conceito, que há necessidade de se fazer sim. Então, vamos ajudar no que a gente puder para que isso se torne cada vez mais transparente. Senhor presidente, só uma parte, rapidinho. Queria parabenizar o vereador Dr. Ciro, realmente faço minhas suas palavras. Infelizmente, o processo público, ele tem as vantagens, mas porém tem as desvantagens. No caso da licitação, para contratar uma empresa, aí tem que ser o menor preço, uma empresa de fora, às vezes de longe, ela ganha o serviço, aí ela não tem capacidade, ela sabe que ela não tem capacidade de cumprir o contrato de trabalho, aí ela acaba terceirizando o serviço, e aí o serviço, desculpa a palavra, mas fica uma porcaria. Tendo isso em vista, uma prova foi o serviço lá do Alto da Serra. Não que o serviço ficou ruim, mas o serviço poderia ter ficado melhor ainda. Mas a empresa que ganhou, foi uma licitação do governo do estado, foi a empresa Bandeirantes São Carlos, que é uma empresa muito boa, porém ela terceirizou o serviço. A empresa que veio terceirizada terceirizou mais uma vez, e aí o serviço que poderia ter ficado muito bom, ficou regular. Então, realmente, eu concordo com o Dr. Ciro, infelizmente, o processo público acaba tendo essa desvantagem dessas empresas de fora, jogar um preço baixo, depois não consegue cumprir com o trabalho, e acaba terceirizando de forma precária, e o serviço não acaba acontecendo de forma ágil e nem de forma efetiva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Requerimento número 38, que requer cumprimento das regras de trabalho, de autoria do vereador Leandro, como vota o vereador José Luiz Vivaldini. Aprovado. No primeiro ano, 2021, eu fiz um requerimento bem parecido com esse. A prefeitura, apesar de não ser funcionários não serem dela, ela é corresponsável e a justiça futuramente vai cobrar. A gente sabe aí, viu, os anos passados, o prejuízo que os processos trabalhistas causam à prefeitura. E até hoje, né? Até hoje tá tendo muito prejuízo com isso. Deixa de se investir em outras coisas que são necessárias para pagar o processo trabalhista. E cabe à prefeitura, a partir do momento que foi feita a licitação, fiscalizar. Coloca o técnico de segurança lá para olhar, para fiscalizar não só o uso do equipamento, mas toda a documentação da empresa, a documentação do funcionário, porque senão os processos com certeza virão. Então, aprovado e parabéns. Obrigado, vereador. Requerimento número 38, vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Luiz Fernando. Aprovado. Vereador Valdemir. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. Vereador Dirceu. Aprovado. Então, requerimento número 38, que requer cumprimento das regras de trabalho, ferramentas, EPIs para as empresas prestadoras de serviço no município, de autoria do vereador Leandro, aprovado e segue para providências do Executivo. Era o que tínhamos de requerimentos. Temos agora duas moções. Uma moção de apoio que leva meu nome, porém eu não tenho nenhum orgulho diante dessa situação. Se qualquer dos senhores vereadores também quiserem estar colocando o nome na moção. A moção ela vem em apoio ao Congresso Nacional em face da tentativa de descriminalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Tribunal Federal. A ADPF, senhores, nada mais é a arguição de descumprimento de preceito fundamental
É uma ação proposta pelo PSOL, com o apoio da ANES Instituto de Bioética, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Todas as cidades da região estão fazendo, o pessoal de Pirassununga entrou em contato comigo, não só as cidades da região, mas as cidades do estado, outras cidades também do país estão fazendo, e os senhores que queiram acompanhar nessa moção, por gentileza, eu peço que coloquem o nome dos senhores e será encaminhado aos responsáveis aí para que nós possamos realmente lutar pelo direito à vida. Como vota a moção número 2, vereador Leandro? É aprovado, senhor presidente. Aborto não, né? E vida sim. E parabéns aí pela iniciativa. Vereador Dr. Ciro. Eu acho que deveríamos todos nós nos posicionarmos frente a essa barbaridade que se chama aborto, não é? Por que é isso? Porque na última sessão ordinária, eu fiz um levantamento desse partido chamado PSOL, né? Ele representa 1,4% do total de deputados federais de Brasília. Então, 1,4%, né, não tem o direito de querer que a sociedade brasileira aceite essa atrocidade do ponto de vista de vida, né? Existe aqui algumas coisas, senhor presidente, que eu gostaria de sugerir, né? Então, eu acho que, por exemplo, o que aconteceu nessa descriminalização do aborto, do aborto, né? Que na Constituição Federal já existe 3 possibilidades de você indicar um aborto, que é, por exemplo, estupro, não é? É o estupro, no estupro, né, quando ocorre isso, a mulher tem o direito de solicitar o aborto, né? Quando há risco efetivo para a mulher e para o feto, né? E, mais recentemente, para as crianças que nascem com anencefalia, né? Ou seja, não tem encéfalo, então ela não tem como sobreviver. Então, isso é uma coisa que está muito claro na Constituição e foi acrescido essa outra oportunidade, né? Agora, o que diz isso aí, essa fatídica ADFP 442? Ela descriminaliza tudo. Qualquer mulher pode, evidentemente, chegar lá com a criança já. Se a gente pegar e fazer um ultrassom morfológico, você percebe nitidamente o ser humano, tá certo? Coraçãozinho batendo, as feições da criança já praticamente feita. Eu acho isso aí uma das maiores atrocidades e uma das coisas que mais me irrita é que você vê outros partidos, por exemplo, que nem o PCdoB, aquele outro chamado Causa Operária, né? Partido da Causa Operária, não tem representante nem no município, não tem vereador, não tem deputado federal, não tem deputado estadual, não tem nenhum senador. E esses caras ficam usando a internet para enganar principalmente as pessoas mais simples. O brasileiro tem uma capacidade muito boa de ser muito humano. Então, acho que isso aí, isso aí pode ser melhor para... Não pode ser, tá certo? E não deve ser. E a gente que viveu mais de meio século aí lutando pela vida, não é? Eu fico até... O dia que eu li esse fatídico, inclusive, acho que tinha que ser adicionado, senhor presidente, o parecer, o voto da ministra Rosa Weber, né? No último suspiro da aposentadoria dela. Na semana seguinte, ela se aposentou. E ela deixou o voto lá e ainda sugeriu que se fizesse por videoconferência e não na televisão, como todo mundo poderia observar e poderia pressionar. Então, existem realmente... E ontem mesmo eu votei num site, né, que não sei se foi
uma Câmara Municipal, se foi o Estado, alguma coisa assim, a favor ou contra, né? E ainda tem deputados da Câmara Federal que ainda não se posicionaram. É nesse pessoal que nós temos que trabalhar, né? Para que haja uma maioria absoluta, para que isso não ocorra na nossa sociedade. Então, eu aprovo e sugeriria acrescentar esse nosso angústia, né? E repúdio a esse voto dessa senhora que se aposentou do Supremo Tribunal Federal. Por sinal, tarde. Obrigado, vereador. Moção de apoio ao Congresso, moção número 2, como vota o vereador José Luiz Vivaldini. Aprovado. Impressionante como as pautas de esquerda estão sendo implantadas tão rapidamente nesse maldito governo. São pautas que era até proibido falar que eles eram a favor. Isso, assim, descaracteriza o maior estelionato eleitoral da história. E nós vemos aí, essa semana eu recebi um santinho de campanha do atual presidente, onde tinha essas pautas: aborto, drogas, marco temporal, contribuição sindical, banheiro unissex, e foi negado. Ó, isso não tem nada a ver. Está tudo sendo implantado na nossa cara, a gente está ficando quieto. Então, senhor presidente, com certeza eu quero participar e assinar, e acho que todos aí seria muito importante assinar para dar mais força a essa moção aí. Aprovado. Obrigado, vereador. Por sugestão do Dr. Ciro, se assim puder, será anexado aqui as suplementações necessárias e também será encaminhado para os setores do município que quiserem também estar contribuindo com as suas assinaturas. Vereador Edivaldo, acaba de ser pai, vereador. Sim, aprovado também. Vereador Luiz Fernando. Bom, sobre todas essas pautas aí, principalmente do aborto, sou totalmente contrário. É um genocídio que até pouco tempo se fazia acho que ainda fazem em clínicas clandestinas, né? E muitas não conseguem, perde a criança e depois perde a mãe. Eu acho que antes de você engravidar e ter que fazer aborto, tem muito jeito o método contraceptivo, né? Eu acho que o Estado, então, antes de liberar o aborto, por que não libera a castração dessas mulheres? Muito mais fácil, porque assim pode aprontar, fazer o que quiser, não vai deixar nada, não vai deixar uma herança, não vai deixar filhos, já castra todas elas. E todos esses assuntos. O aborto, droga, eu sou contra. Porque quem já viu o que acontece também com uma pessoa drogada, o que faz com a família, é demais. Mas esse caso em específico não tem. Isso daí é o genocídio. Se aprovar isso daí, pode-se considerar mais um holocausto de inocentes. Aprovado, senhor presidente. Permitam, senhor presidente, eu fazer um comentário, Luiz Fernando? Permite? Fica à vontade. Não, eu só queria sugerir o seguinte, porque é muito mais prático e fácil você fazer a vasectomia. Você não tem absolutamente nenhum risco, né? Quando eu e a Lúcia decidimos ter só 2 filhos, eu fui lá e fiz a vasectomia, né? Isso é uma coisa super simples, você faz em nível ambulatorial, isso aí o SUS autoriza, e você não põe em risco a mulher quando você faz a laqueadura, você tem o risco de diminuir determinados hormônios que vai repercutir negativamente nela no futuro. Então, nós deveríamos ter um pouco mais de consciência de fazer o que a ciência manda, não é essa ciência de político, é a ciência técnica, né, de fazer a vasectomia. Porque é uma cirurgia super simples, você faz com anestesia local.
né? Diferentemente da mulher, que você pode fazer isso no pós-parto quando ela tiver, assim, consciência daquilo que ela está querendo ter, né? Então, essa era a minha sugestão. Mas, doutor, desculpa a parte. Esse tipo de mulher que quer, que está brigando pelo aborto, ela não está pensando de procurar alguém que tenha feito a vasectomia, ela não está preocupada com nada, o negócio é bagunça. Então, aprovado. Obrigado, vereador. Moção de apoio número 2, apoio ao Congresso Nacional em face da tentativa de descriminalização do aborto. Como vota, vereador Valdemir? Aprovado. Vereador Sidney? Aprovado. E vereador Dirceu? Aprovado. Agradeço aos senhores vereadores pela aprovação. Estará na secretaria dessa casa essa semana a moção. Todos os senhores que assim queiram estar colocando o nome, por favor, fiquem à vontade. Também iremos anexar as correções aqui, os detalhes, as sugestões dadas, e enviaremos também aos setores da prefeitura para que os senhores secretários e quem mais tiver interesse está assinando para que a gente encaminhe aos responsáveis ainda na semana que vem. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Também moção de apoio número 3, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Carvalho e Valdemir Mácia. Apoio aos CACs, caçadores de javali em todo o território brasileiro, especialmente no município da Estância Climática de Analândia. Como vota, vereador, autor? Qualquer um. Luiz Fernando. Senhor presidente, essa moção de apoio é um pedido de toda a classe, que acho que está rodando isso daí o Brasil inteiro. Isso é uma praga que virou no nosso país, que está destruindo, dizimando plantações. E hoje, até o comentário de um proprietário, que eles estão atacando até os animais, pequenos animais, galinhas, essas coisas, carneiro, porco, estão comendo tudo que vê pela frente. Isso não é da nossa fauna. Esse bicho, ele não é da nossa fauna. Ou ele é europeu ou ele é africano. Não é nosso aqui. E ele não tem como adaptar. Ou melhor, ele se adaptou muito bem aqui. E a gente não tem como segurar ele, a não ser que seja pelo sistema de caça. Agora, fala, mas coitadinho. Não, coitado, até a pessoa não tem mais o que comer, tem o que pôr na mesa. Porque toda a plantação está sendo dizimada, rios sendo assoreados por causa que vem em bando, e eles reproduzem a 4 vezes no ano. Então tem um monte de cada por vez. Então a população deles, se não tomar uma providência, vai crescer. E aí? Onde vai a nossa fauna? Onde vai a nossa flora? Não vai ter, não vai existir com essa praga. Então, ao pedido dos CACs, dos clubes de tiro, para que se não tome a atitude de proibir a caça do javali, porque aqui os produtores já estão sentindo na pele o que é o javali na sua plantação de milho, na sua plantação de soja, na sua plantação de amendoim e qualquer outra coisa. Eu acho que só não come ainda eucalipto, porque do resto eles comem tudo. Ainda não come, né? E... Senhor presidente, adoro gosto. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Graças a Deus, né, vereador José Luiz? Vereador Valdemir, moção de apoio número 3. Aprovado. Vereador Sidney. Aprovado. Vereador Dirceu. Aprovado. Vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Leandro. Aprovado, senhor presidente. Parabéns aí aos colegas pela iniciativa. Inclusive, temos o projeto Nascentes. Em alguns reflorestamentos nossos,
nossos, que eu digo, né, do município, do projeto, foram prejudicados com o javali, porque ele fica, vou usar o termo vulgar, né, fica fuçando ali, cavocando no brejo e acaba destruindo a plantação, as árvores que estão plantadas próximas. Então a gente teve em alguns pontos o prejuízo, né, que foi destruído todo o reflorestamento que foi feito devido à infestação do javali. Sem contar as reclamações que tivemos também deles destruírem principalmente plantações de milho e essas plantações que favorece a alimentação desses animais que são invasores. Então, parabéns aí, espero que a gente consiga, junto ao governo, controlar essa invasão aí de javalis no município de Analândia. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Ciro. Eu também aprovo e parabenizo os colegas que sugerem esse tipo de controle, não é? Porque, na verdade, esse animal, ele, como você bem disse, veio da África e pela Argentina chegou no sul, não é? E aí dizimou no país inteiro. E a gente vê pequenas propriedades em que o proprietário planta lá a mandioca para sua subsistência e numa noite eles destroem tudo. E mais ainda, como o Leandro chamou a atenção, que não é só a destruição do ponto de vista de milho, de soja, de coisa, não. Ele destrói, a pior coisa que tem são as nascentes, né? Eu não sei se já foi em algum lugar lá, porque eu gosto de andar muito a cavalo lá pela serra, e tem lugar onde você via aquele riozinho claro, bonito pra caramba, totalmente destruído. Totalmente destruído. Agora, isso, os burocratas que ficam naquele maldito ar-condicionado, que uma vez teve um professor lá que eu brinquei que eu acho que quando o cara fica muito tempo no ar-condicionado, o cérebro deve modificar, né? O raciocínio deve modificar, inclusive, né? Porque talvez por algum metabolismo de algum micronutriente lá no cérebro, e isso aí modifica. Então, o que o cara faz? Sentado numa cadeira, num ar-condicionado, não conhece absolutamente nada do que acontece na sociedade e faz um decreto desse, né? Pondo em risco a sociedade como um todo. Né? Eu acho isso aí um absurdo e concordo plenamente com você, porque a única alternativa, né? Porque no passado lá na África você tinha leões, você tinha tigres, que eram realmente os que mais comiam ele, né? E desgraçadamente esse javali ou javaporco, como alguns também teve cruzamento com os porcas domésticas, não é? Eles são onívoros, que a gente chama. Eles se alimentam tanto de verdura como de plantação, como também de, como você falou, de animais domésticos. Né? São totalmente destruidores. Então, acho que a gente tem que lutar mesmo, para que alguma voz tem que falar assim, olha, está tudo errado e vamos começar a controlar, não é? Porque aqui em Analândia, a gente sabe da quantidade. Outro dia nós contamos lá, descendo assim, do lado do mato, 11. Dois adultos e 9 pequenininhos, tá certo? Imagine. É isso que você falou, 3 vezes por ano, você multiplica isso, quanto é que dá? Dá com 27, tá certo? Javaporquinho lá, ou javali, né? Eu acho que a gente tem que lutar mesmo. Isso eu acho que vale a pena a gente se posicionar. Mas aprovado e parabenizo vocês pela... Só um adendo, se me permite. Bem lembrado, aqui, lá na África, na Europa, eles têm o seu predador natural. Aqui, nem a onça parda, nem a pintada não consegue ser predador, porque eles põem medo nesses bichos, nos nossos grandes predadores, e não os bichos colocam medo neles. Então não tem. E sem contar que aqueles dentes afiados, aquilo é um perigo para qualquer pessoa. E não pensa que ele é manso, senão eles vão para cima de qualquer um, de qualquer coisa. Não tem medo. Obrigado. Dr. Ciro? Ok. Moção de apoio número 3, em apoio aos CACs, em todo o território brasileiro, especialmente no município de Analândia. Como vota vereador José Luiz Vivaldini? Aprovado. Parabéns aí pela moção. Eu também sou
é um apoiador aí dos CACs, que é a sigla que significa caçador, atirador e colecionador. É um pessoal que é treinado, passa por exame psicológico, passa por curso de capacitação, tem que ser filiado a um clube de tiro, tem que ter a presença constante aí no clube, tem que participar de campeonatos. Então não é fácil, cada vez mais eles estão restringindo aí para ficar mais difícil. Agora vão exigir também exame toxicológico, eu acho correto, porque realmente a arma é perigosa e tem que ser usada por quem sabe usar. Esse pessoal é qualificado, eles fazem um serviço extremamente importante, que é o controle do javali, porque se você não controla o javali, você vai descontrolar os outros animais, vai prejudicar a agricultura. E o problema é que os CACs nesse governo, eles estão na contramão do governo. Eles querem desarmar a população. O nosso atual ministro da Justiça, ele é comunista, confesso. Para que eles querem desarmar o povo? Para dominar, para escravizar. O povo desarmado vai ser escravizado. O Estado não dá segurança ao cidadão. E quando o cidadão quer ter uma arma, eles querem tirar para que o cidadão fique na mão do Estado, na mão dos bandidos. Então, infelizmente, o CAC aí não está no que o governo quer. E acaba que o governo também não quer beneficiar a agricultura, não está nem aí para o produtor rural, a gente está vendo. Esse aumento que já está fora de controle de javali é muito prejudicial à fauna e à produção agrícola. Então, parabéns, excelente moção, aprovado. Obrigado, vereador. Moção de apoio aos CACs em todo o território brasileiro, em especial no município de Analândia, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Carvalho e Valdemir Mácia, aprovada. A nossa única indicação de hoje é a indicação de número 19, de autoria dos vereadores Leandro Santarpio e Dirceu de Souza, que indica a contratação urgente de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico para a pré-escola EMEB José Benedito Sodelli, como vota o vereador autor Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos assiste. A indicação 19, que é uma sugestão, né? A gente sugere que seja urgentemente colocado aí em pauta a contratação de um diretor, de um vice-diretor e principalmente um coordenador pedagógico para a pré-escola EMEB José Benedito Sodelli. Aproveitando aqui a presença da nossa secretária da Educação, a Ruth, e também da nossa secretária de Administração, a Débora, fica aí a sugestão para, num futuro não muito distante, que seja feito aí a inclusão desses cargos, né? Principalmente do coordenador pedagógico para a pré-escola EMEB José Benedito Sodelli. Tendo em vista que no início desse ano, 4 salas no período da manhã e 4 salas no período da tarde foram desvinculadas da pré-escola lá do CDHU Antônio Rosim, aliás, do CDHU Ângelo Perim, que funcionava, né, junto à creche escola, à pré-escola, foi desvinculado e trouxeram aqui para o fundo do centro comunitário. Mudança essa que ocorreu por conta da superlotação, que se encontrava e se encontra atualmente a creche escola, mas, senhores, desde então, a unidade funciona com a infraestrutura precária, principalmente sem o apoio pedagógico da coordenação, sobrecarregando os docentes que ali laboram, né, que ali trabalham. Muitos já estão apresentando sinais de esgotamento físico e mental, entre outras enfermidades. Queria aproveitar aqui para ler um depoimento, né, de um dos professores que me procuraram.
uma professora disse assim: bom dia, gente. Hoje eu venho aqui fazer um desabafo com vocês. Não é uma crítica à direção e à coordenação dessa escola, mas sim ao sistema que está instaurado. Os professores da unidade 2, vamos dizer assim, estão adoecendo, e isso é muito triste. Ontem fui parar no hospital. A suspeita é uma gastrite nervosa. Mais uma vez, o meu aluno teve um dos seus surtos agressivos e eu tive que dar conta sozinha. Todo mundo tentou me ajudar, mas a responsabilidade dele é minha. Não tem ninguém ali nesse momento que consiga tirar ele da sala e me ajudar efetivamente. Hoje acordei fazendo essa reflexão. Outras professoras estão esgotadas, algumas com crises terríveis de alergia e todas as outras. Gente, os professores da unidade 2 estão pedindo socorro, que o ano que vem isso possa ser revisto. Desculpe o desabafo, é que hoje acordei com um nó no coração. Então fica aqui, não vou citar nomes, mas um desabafo de uma professora, ela autorizou, está lendo isso para vocês, e fica aqui o nosso apelo, pode dar risada, balançar a cabeça, eu não me importo. Eu fui eleito pelo povo e estou aqui para representar o povo e não a administração municipal. E quando eu tenho que elogiar, eu elogio, e quando eu tenho que cobrar, eu cobro. É para isso que eu fui eleito. Então, está aqui uma cobrança, também é uma indicação, uma sugestão simples, para que a Secretaria Municipal da Educação, junto à administração municipal, coloque em pauta a contratação, né, para essa unidade 2, que está sem direção, vice-diretor e principalmente um coordenador pedagógico para ajudar nas atividades diárias dessas 8 salas que estão funcionando ali no fundo do centro comunitário. Ou seja, essa pré-escola que desvinculou da creche-escola está funcionando ali, tudo bem, conseguiram acertar, melhorar a parte estrutural, mas a parte do apoio pedagógico e de direção não foi pensado nisso. Então fica aqui o nosso apelo, a nossa sugestão e essa indicação de número 19. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quem responde por essa unidade 2 é o diretor, é o Levi também? Seria isso? Eu acredito que sim, mas ali ele não fica, né? Ele fica lá na creche escola. Então, assim, não tem uma pessoa que fica ali, principalmente o coordenador pedagógico. Ali só ficam os professores e numa emergência alguém aparece lá para resolver. Pelo menos isso foi o que foi me passado. Até onde eu sei, o Levi, ele fica diariamente e na maior parte do tempo lá na creche escola. E quando houve essa separação, não foi pensado de se montar uma equipe de apoio ali para essa pré-escola. Então fica aí o meu apelo, o nosso apelo, né, que é um apelo, isso aqui não surgiu da minha cabeça de ontem para hoje, isso aqui é uma reivindicação dos professores, é uma reivindicação da sociedade. Então como eu estou aqui para representar a sociedade, os funcionários públicos, os professores, entre outros, está aqui o nosso apelo, a nossa sugestão, é apenas uma indicação, uma sugestão, para que o executivo, que sempre está presente, está aqui conosco nesta casa, coloque em pauta e não esqueça de apoiar esses professores que estão se adoecendo ali sem o apoio da coordenação pedagógica, principalmente. Obrigado, vereador. Indicação de número 19, que indica a contratação urgente de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e pré-escola para EMEB José Benedito Sodelli, como vota vereador Dr. Ciro. Bom, pensando um pouco, né, nas falas que o Leandro fez aqui, eu tenho um pouco de receio desses cargos, diretor, de não sei o quê, papapá. Por quê? Porque eu acho que se um indivíduo está bem preparado, ele pode perfeitamente tomar conta, porque o diretor é isso que ele faz, ele coordena, não é? Agora, o que nós precisamos discutir, a meu ver, né, são as pessoas que estão envolvidas diretamente com o atendimento da criança. E aí, o que a gente fala, que esse pessoal está tendo gastrite nervosa, né, está com estresse, tem agora um outro nome, né, que eu não gosto de falar porque eu
trabalhava que nem um condenado lá na faculdade e nunca tive estresse nenhum, né? Porque eu gostava do que eu fazia, né? E então o que a gente precisa e que eu aprendi na minha vida profissional é que a coisa mais importante para o ser humano não é só a parte financeira que é importante, e sim a educação continuada, né? Estimular o indivíduo a progredir na carreira, que é isso que eu acho que falta efetivamente para o ensino nesse país, né? Valorização, sem dúvida nenhuma. Agora, cargo de diretor, vice-diretor, eu não tenho muita vocação para aprovar esse tipo de coisa, né? Porque penso que deve-se fazer um estudo detalhado e ver o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento, né? Uma criança de 4, 5 anos que é agressiva, a gente precisa estudar o porquê que ela é agressiva, por que ela está exteriorizando aquilo, né? E às vezes o problema não é a escola, o problema é a educação na família, né? Que eu falo sempre assim, o pessoal está confundindo, né? Educação com conhecimento. A escola deve dar cada vez mais conhecimento. Agora, educação vem do berço, né? Então, eu vou aprovar, que é uma indicação, uma sugestão, mas eu acho que vale a pena a secretária de Educação a gente ter uma conversa mais detalhada a respeito disso, né? Eu tenho muito medo de cargos públicos, porque depois que entra no cargo público, começa a ter um monte de sintomas que nem sempre são verdadeiros. Obrigado, doutor. Se não me falha a memória, nós aprovamos em 2021, 2022, não me recordo aqui, sobre alguns cargos aí de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, mas eu não me lembro, a vice-diretor não veio, né? Mas o cargo de diretor e coordenador pedagógico. Já fez o concurso, tudo? Ah, perfeito. Vereador José Luiz Vivaldini. Aprovado, com certeza. Eu acredito que tinha, né? As pessoas foram pedindo para sair, foi repondo, né, Ruth? Pela dificuldade do cargo, a quantidade de pressão que a pessoa sofre, o salário em relação a um professor comum, né? Por isso que as pessoas acabam entrando aí mesmo e saem logo. Então é uma situação aí delicada, complicada, que aumenta muito a pressão em cima da pessoa e não acaba não compensando o salário em relação ao professor que só dá aula, né? Mas com certeza aí é aprovado e que a gente torce para que seja preenchido o mais rápido possível por uma pessoa que realmente seja capaz. Tá preenchido. Então, maravilha. Tomara que permaneça, né? Obrigado, vereador. Aprovado. É uma boa sugestão. Não vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? Mas eu acredito que tem que se observar também, até inclusive nós acabamos de receber a nossa LOA aqui, sobre a questão da dotação, sobre a questão do orçamento, se vai haver essa condição financeira no município para poder contratar. Digamos de passagem que o salário do diretor e do coordenador e vice, ele tem que ser compatível com o cargo, com a função, e querendo ou não, aí não é um salário baixo. Então, acredito que vai se pesar isso também. Mas eu não sou o executivo que vai falar sobre isso e acho justa a indicação. Vereador Edivaldo. Bom, senhor presidente, é uma indicação. Eu acho que essa questão de contratação, vou dizer que sou a favor ou que sou contra, mas quem decide se irá contratar ou não é o executivo. Temos aqui a secretária de Educação, ela sabe da necessidade e, vendo que há necessidade, tomará as providências junto ao executivo. Então, diante dessa colocação, eu me abstenho dessa votação. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Fernando.
Bom, eu entendo que é apenas uma indicação, está indicando que se analise, que se estude. Acredito eu que já está sendo estudado, já está sendo analisada essa situação. Mas então que se viria então para reforçar, para que fosse feita essa análise e talvez tenha outras soluções até mais viáveis e mais baratas para que venha resolver esse caso. Aprovo, sim. Aprovo essa indicação. Obrigado, vereador. Vereador Valdemir. Aprovado. Vereador Sidney, indicação de número 19, indica contratação urgente de diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico para a pré-escola EMEB José Benedito Sodelli. Eu aprovo. Quero deixar aqui o meu depoimento quanto à nossa escola. Hoje nós temos uma das melhores educações. A educação de Analândia ela é excelente. E ela já vinha sido boa antes, e antes com a nossa ex-secretária, com a Silvana, estava muito boa também, mas de repente ela teve alguns probleminhas, que às vezes a gente tem problema no caminho, tem que parar, e ela parou de trabalhar tudo, mas tinha algumas inconsistências ainda, faltava alguma coisa quanto à população. Aqui nós estamos falando de um professor que realmente está precisando de ajuda, e a gente já aprova com essa intenção, mas essa secretária que hoje está aqui com a gente, ela pegou um bonde andando, e a diferença que ela fez hoje na nossa educação é muito grande, porque eu que busco essas crianças e vejo o quanto foi bom trazer essas salas, porque o que tem de mãe que precisava colocar seus filhos na creche, vocês não têm ideia. E isso faz uma secretária, entendeu? Fazer um governo popular. Porque o prefeito investe, faz, mas ela tem que ter pulso e falar, não, eu vou à frente, porque veio aí meia dúzia de pai que, por um acaso, deixou desconfortável alguns filhos em salas menores, porém, de maneira alguma, eram salas que estavam ao relento, eram salas com ar-condicionado, coisa que em escolas aí por fora não tem. Então, eu quero parabenizar a secretária aqui presente, entendeu? Se a gente, às vezes, sofre, em todas as áreas a gente sofre problemas, entendeu? Mas hoje a Secretaria da Educação é a melhor em Analândia. E eu falo para vocês, sem nenhum preconceito, a melhor da região. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Dirceu. Aprovado. Indicação 19, aprovada por 7 votos e 1 abstenção, segue para o Executivo para as devidas providências. Era o que tínhamos para hoje de requerimentos, moções, indicação, palavra livre. Vamos então para requerimentos, moções e indicação, né? Agora vamos para a palavra livre. Vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos assiste. Queria antes, senhor presidente, dizer que eu tive uma conversa com o vereador Sidney no intervalo e, mesmo assim, eu pedi para ele desculpa, que eu me exaltei numa sessão anterior e fui grosseiro e mal educado com ele. Ele não aceitou, a princípio, a desculpa, pediu para que eu me retratasse publicamente. E como eu errei, não vejo o porquê não se retratar, tendo em vista que tenho humildade suficiente para assumir meus erros. Então, está aqui publicamente, vereador Sidney, as minhas desculpas, que eu me exaltei, acho que na sessão passada, não lembro se foi ordinária ou extraordinária, e fui grosseiro e mal educado com o senhor. Então, fica aqui publicamente as minhas desculpas, tendo em vista que o meu objetivo aqui como vereador não é de brigar com vocês, colega de trabalho. É sim sempre de construir algo de bom para a cidade. Então, era isso que eu queria dizer. Me desculpa, vereador Sidney, se eu me exaltei, fui grosseiro, falei algo que o senhor não gostou. Meu objetivo não é de brigar
e sim de fazer um trabalho bom, como eu já disse, para a nossa sociedade. Agradecer aos senhores vereadores pela aprovação das nossas proposituras, né, nossos requerimentos, nossa indicação, e desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe aqui a cada um presente. Obrigado, vereador. Deus abençoe, excelente semana. Bom mês, está começando antes do meio do mês. Vamos em frente. Vereador Dr. Ciro. Boa noite a toda a população, as pessoas que aqui estão presentes, inclusive a minha filha hoje veio aqui, não é? A Letícia. Mas eu vou só fazer uma crítica, Andréia, que eu acho que é um viés que a gente luta há mais de 40 anos, não é? Com a política e com nós como técnicos, não é? Então, como pediatra de formação e nutrólogo por título, não é? O leite de vaca in natura, ele deveria ser extinto das crianças abaixo de 3 anos. Alguns autores preconizam até 1 ano, porque a partir de 1 ano a quantidade é insignificante, tendo em vista o risco que essas crianças têm, né, de desenvolver as doenças crônicas degenerativas na idade adulta. Hipertensão, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares e infarto, essas coisas todas. Mas uma das preocupações mais prementes que surgiram nesses últimos anos é que se a criança tem uma tendência genética de diabetes, o leite de vaca in natura pode desenvolver diabetes tipo 1 em criança abaixo de 3 anos. Né? Então, se nós tivermos o direito, ano que vem, de fazer uma propositura em termos de para a sociedade, com certeza absoluta eu faria uma análise crítica com relação à diferença que existe entre as fórmulas infantis de hoje, né, que tem uma redução significativa não só de proteína, que é um fator que leva à obesidade no futuro, mas também ao teor de sódio, que é o fator mais importante para essas doenças crônicas degenerativas. Então, é uma crítica, mas em compensação você fez uma exposição brilhante e a gente sabe do seu trabalho aqui. Da mesma forma que o pessoal que está na educação, né? O pessoal que está no turismo, e a gente vê a Analândia mudando a todo dia, né? E hoje foi lembrado um fatídico episódio do Nalim, né? Que foi assassinado cruelmente aqui. E aqui eu queria deixar também o meu apoio, meus sentimentos ao povo judeu, né? Porque, infelizmente, nesse país, esses partidinhos da esquerda, né, da qual, infelizmente, eu faço parte, mas ele é um pouco mais benesse em relação ao que a gente vê no PCdoB e Companhia Limitada, não é? Em que eles consideram o Hamas como uma resistência. E, na verdade, é um organismo de terrorismo, daqueles que matam pelo prazer de matar. Não é? Então, eu queria deixar isso bem claro e pedir à população que, como eu, temos rezado, né, para que o povo judeu tive a oportunidade de conhecer Israel, eu estive em Jerusalém, né, e é uma cidade que você tem uma segurança fantástica, né, e ali aquela parte de Gaza, que realmente é um pessoal ali que é dominado pelo Hamas, né? Que é um grupo terrorista, sem dúvida nenhuma, e nós não podemos chamar de outro jeito. Então, eu queria deixar essa minha indignação e meu apoio, né, ao povo judeu e o sofrimento que estão passando nesses últimos dias lá em Israel. Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui dando minhas opiniões. Boa noite, doutor Ciro. Obrigado pela contribuição. Palavra livre, vereador Sidney. Boa noite a todos, público aqui presente, que nos assiste, novos vereadores. Eu vou começar quanto ao Leandro, né, que me pediu desculpa em público, e eu aceito as desculpas dele também. Só queria estender um pouquinho, não só para mim, né, porque quando ele falou na palavra livre, ele falou
na lei de diretrizes, não só de mim como vereador. Chamou de burro, né? Um cara não entende nada de lei. Vamos, sabe, já... Eu não ligo, sabe, da pessoa me criticar, apontar alguma coisa, mas nós temos que estar aqui, ó, um olhando para o outro, para não ter esse lado, né? Porque aí eu posso me defender, ele pode me atacar também, eu posso atacar ele, mas a gente tem que estar junto aqui. E no momento também, eu quero até falar que ele não falou só de mim. Ó, eu sempre estive aqui na lei de diretrizes, mas eu sempre vim. Outros vereadores não vieram e, sabe, como que se nós todos fôssemos incompetentes. Se eu tivesse aqui, de verdade, eu representaria todos vocês, porque se vocês não estiveram é porque tiveram um problema. Então, essa é a minha colocação. Eu me senti muito ofendido, eu me senti muito chateado. Por conta disso, eu pedi para olhar as contas dele e teve palhamaço de coisas que muita coisa eu não concordo quando ele foi presidente. Ó, a construção de um portão na entrada lá para o CRAS, esse telhado aqui para guardar os carros da nossa Andréia, e eu fico pensando, esse monte de mulheres aqui, nós não temos um banheiro feminino. Nós não temos uma rampa de acessibilidade que desde quando nós somos vereadores aqui eu queria. Então, são coisas que, no meu ponto de vista, são apontamentos que era necessário. Agora, veja bem, de repente, eu injustamente participei de uma CPI para que se faça a cassação do vereador e eu estou vendo que, puxa vida, se eu olhar por aqui, nós vamos ter muita CPI então aqui. Então, nós vamos conversar direito, porque daqui eu também quero testemunhar nessa CPI, viu, senhor presidente Dirceu? Eu quero ser uma das testemunhas. Faço questão, porque se eu errei também enquanto aqui para pedir sua cassação, apesar de eu não ir com a tua cara, presidente, eu sei muito bem, certo, aonde eu errei, certo? E aí nós vamos ver essa diferença. Então, por aqui eu aceito as desculpas, vamos ver futuramente o que pode acontecer, porque é assim que se faz, entendeu? Ó, se eu olhar para você e falar alguma coisa, eu falo olhando no teu rosto. Gostei do doutor Pestana, falando, expondo aqui as ideias dele. Foi por conta dele que eu consegui ter todo esse diálogo e levantar a cabeça, sabe? E parar do tempo do coronelismo e depois do tempo da ditadura. E assim, olhar no olho e falar para a pessoa, não manda mensagenzinha excitando a gente, achando que é só algum covarde. Muito pelo contrário, o que eu for falar, eu vou falar olhando na cara de qualquer um. O Nalim serviu de exemplo para nós levantarmos a bandeira, entendeu? De liberdade dessa cidade aqui. Essa foi a verdade. Pode vir quem for, vocês têm o direito de participar, mas não de oprimir ninguém. Muito pelo contrário. Se vocês têm a capacidade, nós também temos. Aqui não tem, acabou o tempo do bobinho, certo? Vamos falar um pouco agora de prefeitura municipal, certo? Acabou, tudo desculpado, perdoado. Vamos aqui para a prefeitura, gente. Coisa boa, hein? Lei Paulo Gustavo. Eu procuro um diário oficial. Eu fui um dos que pediu a dispensa, certo? Cadê a Lei Paulo Gustavo no diário oficial? Para a população entrar com seus projetos e tudo mais, eu não consigo achar. Bom, esse é um dos requisitos. É uma das perguntas que eu quero saber aonde está. O outro que eu queria saber, e até eu vou indagar o prefeito, eu quero voltar na prefeitura, eu quero saber cadê o PROCON, né? Porque nós fomos lá, conversei com o prefeito, sentou do lado a chefe de gabinete, falou que era uma pasta não necessária, que tinha só 3 atendimentos. Nós fomos ver a 30. E mais, por conta disso, nós recebemos um carro de presente. Ela dispensou. E do lado dela, não, ela falou para mim que dispensou junto com o seu presidente. Ou o senhor vai negar isso na minha frente? Não, ela falou na minha frente. Pronto. Bom, cadê o carro? Porque o carro tinha ganho. A gente pediu aí, mandamos um ofício para esclarecimento, até agora não apareceu. Quando o doutor Pestana veio aqui falar das obras, uma das obras, o Vanderlei, Zé, o que acontece? Uma das obras foi se levantado aí 1 milhão ou 2 milhões, sei lá. Agora você já imagina quantas obras não foram feitas, entendeu? E quanto dinheiro não sumiu daqui? Agora, isso não parou, gente. Porque nós pegamos hoje um calçadão aqui na praça, com esse final de semana, com um cachorro mija no poste, o calçadão estava inundado. Por quantas vezes eu não sei, porque por quantas administrações passou. Porque na última administração, eu lembro que o calçadão estava no chão, certo? Aí, meio capengo, o Rogério Luz pôs para cima, porque o dinheiro não sobrava. O dinheiro que era para fazer aquele calçadão não estava aí. E para não perder verba do DAD, usou recurso próprio, vai que vai, mas e o dinheiro? Não tinha ONG Masa, né? Lógico que nós não tínhamos o braço forte para fazer essa diferença. Hoje, além da palavra, nós temos uma ONG. E um leão forte do nosso lado. Porque eu comecei a ver que eu não sou contra a ONG, não é contra mim. Não, eu estou com um pessoal que me ajuda, forte.
Não é para brincar com ela, já é sério. Você tá me entendendo? Precisou morrer um para levantar a cabeça e perceber que às vezes as pessoas induzem a gente a fazer as coisas e tira o corpinho fora igual antigamente. Só que eu vou até o final, eu não abandono, certo? Bom, vamos continuar. Fora o calçadão, que eu queria saber o seguinte, ó. Eu sempre falo para consultar a população e pessoas que estão no local, porque é nítido que os caras colocam um caninho, você tá me entendendo? Para fazer um trabalho que precisa colocar manilha. Então o calçadão sempre vai inundar quando fizer essas obras irresponsáveis. Isso para mim eu chamo lavagem de dinheiro. Choveu lá, lavou tudo, lavagem de dinheiro. Porque na próxima administração vai sair toda aquela pedrinha de lá, vai inundar tudo novamente, e talvez em épocas de festa, igual teve carnaval, entendeu? Que acabou com a festa, porque lá inunda tudo. Então, quer dizer, a gente está mostrando o problema e daqui a pouco ele acontece de novo, que a obra está ali. O Vrá esse dia falou da ponte, né, Vrá? Pô, não interessa se o cara não está fazendo. Se amanhã depois cair uma criança lá, mas não é dinheiro nosso. E aí que não é dinheiro nosso? Tem que fazer. É uma das cogitações. Eu queria um memorial descritivo do Lago da Bruxa. 445 mil, 3 quiosques e um lago assoreado pela terceira vez, e o terceiro mandato que nós gastamos lá de novo. De novo, 445 mil reais. Peraí, puxa vida. Então, que a obra fique realmente boa e não se gaste mais, sabe? Para não descer a terra, sabe? Plante árvores, faz o replantio, mas não gaste novamente, é um dinheiro gasto. Continuando aqui, deixa eu colocar meu óculos agora. Placa explicativa com limite de idade. Pô, nós temos um parquinho maravilhoso, eu vi que foi pintado, parabéns aí, o trabalho que vocês estão fazendo, o parquinho tá lindo. Mas aí eu olho, você vê criança do tamanho de um cavalo, que não é criança. Dá licença que eu vou terminar minha palavra. Eu olho, não sabe, criança do tamanho de um cavalo. E não é criança, eu falo criança porque não é, são adultos. Você tá me entendendo? Agora você faz um puta de um negócio sem planejamento nenhum, aí você tem que colocar, é criança com altura de 1,5 m, aí criança, mas é criança. Como é que pode Dona, você viu esse monte de milho, gigante lá, vai detonar tudo. Então a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. Esse que é o que eu falo. Então tem que fazer uma coisa com consistência. Eu queria mandar um recadinho pro nosso secretário do Desenvolvimento. E aí, Daí? Tá bom? Cadê os laudos da CETESB? Eu quero saber, você veio aqui, deu 1001 explicação, e você não falou, você ficou de mandar o laudo da CETESB, como que está a água do rio que está caindo ali, como que está o laudo lá da estação de tratamento, que a estação de tratamento ela é muito bonita, novinha, mas eu quero o laudo, não adianta ela estar novinha e descendo bosta para o rio abaixo, para Piracicaba, para Rio Claro, aí fica difícil. Então vir aqui ficar uma hora discursando é bonito, o laudo da CETESB não apareceu aqui para mim, né? Para mim não, para nós, né? Para ver como que está a nossa água de Analândia. Bom, eu vou me encerrar por aqui, porque senão é um livro também, e aí tinha muita coisa correlacionada com o companheiro Leandro e com outras pessoas que eu vou deixar para outras sessões para discutir isso aqui. Do restante está dado o recado, eu agradeço aí o secretário mais uma vez presente. Lembre-se que essas dicas aqui faz o melhor governo de todos os tempos de Analândia, certo? Depois de nós, né, que futuramente nós vamos entrar para o governo também, vocês podem ter certeza. Gente, um abraço, boa noite a todos, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, vereador. Palavra livre, vereador José Luiz Vivaldini. Boa noite a todos. Eu vou falar apenas aí das tribunas livres, né? Parabenizar a Andréia. Novamente parabenizar a atitude aí dos secretários de estarem vindo aqui fazer a divulgação do que estão fazendo. Se estão vindo aqui de livre, espontânea vontade, é porque está sendo feito coisa boa. Não estão vindo aqui para dar explicação porque foram convocados para vir. Então, parabéns, Andréia. Tive a oportunidade aí de acompanhar seu trabalho. Às vezes que eu solicitei, fui bem atendido, resolveu o problema. É uma secretaria muito importante do desenvolvimento social. Ajuda as pessoas que estão em vulnerabilidade, mas o mais importante é que vai criando condição para as pessoas irem tocando a vida aí, aprenderem uma atividade
terem um aconselhamento aí, uma ajuda no momento que mais estão precisando. A gente sabe das dificuldades de cidade pequena, onde não se tem emprego, é difícil gerar emprego. Isso complica muito essa parte social. Então tem que ter esse complemento. Espero que continue cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho de base que está sendo feito, não só na sua secretaria de preenchimento de dado, que vai captando os recursos aí que estão disponíveis. E numa cidade pequena, qualquer recurso é bem-vindo, né? Então, parabéns. Continue aí um bom trabalho. Bom, gostaria também de falar um pouco sobre essa triste data aí, esse triste aniversário de um assassinato de um vereador que eu pude conhecer, que estava realmente interessado em mudar a cidade. A Analândia era dominada por uma política suja. A reportagem que o Luiz leu representou bem aí, retratou bem o que acontecia na época. Parecia a faixa de Gaza, né? É um negócio terrível, ameaça, depredação, carro com ácido, amedrontava senhoras na rua, nas casas, é um negócio terrível. Candidatos a vereadores, isso eu pude presenciar, fui ameaçado quando meu nome foi cogitado para ser um candidato a vereador. Eu fui ameaçado pessoalmente pela figura, dizendo que minha tia era professora, tal pessoa é seu amigo, trabalha na prefeitura, você não deve se meter com isso. Uma ameaça direta. E, infelizmente, aconteceu esse assassinato, mas não foi em vão. Isso acabou que foi o maior erro que cometeram. Fortaleceu a população, deixou a população com mais vontade de mudar a nossa cidade, e graças a Deus mudou. Graças a Deus, eu não sei mais, pelo menos não chega até mim, umas situações nem próximas do que acontecia na Analândia. A Analândia servia de exemplo de como se fazer corrupção. Inclusive, um livro da Marribo foi baseado na cidade de Analândia, onde a corrupção era terrível. Então, mais um ano aí, por mais que as pessoas não gostem, alguns não gostem, né? A maioria gosta. Mais um ano aí, relembrando esse assunto, para que, se Deus quiser, a gente nunca mais volte a vivenciar o que aconteceu em Analândia. Então, parabéns, Luiz, pelas palavras, pela lembrança, e uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Palavra livre, vereador Edivaldo. Senhor presidente, só quero desejar uma boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Vereador Luiz Fernando. Em nome da primeira-dama, eu agradeço a presença de todos os demais que estão aqui nessa sessão. Boa noite. Vereador Valdemir. Também desejo uma boa noite a todos. Vereador Dirceu. Também quero agradecer aos meus colegas de trabalho, agradecer aos povos que estão assistindo
Dou os parabéns pelas palavras livres aí, do Luiz, da Deia. E agradecer a todo mundo aí. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, senhores vereadores. Agradeço pela sessão de hoje. O horário novamente já se estendeu. Agradecer a presença dos senhores secretários que ainda estão aqui. Acredito que, como eu falei no começo, é interessante a participação, esse envolvimento junto ao Legislativo, e sugiro aos senhores vereadores que façam convocações, porque aí a gente pode discorrer sobre os assuntos, pode tirar as dúvidas, que são as dúvidas da população, e algumas são dúvidas nossas também. Quero apenas parabenizar aqui a eleição do Conselho Tutelar, as conselheiras que foram eleitas no dia 1º de outubro. Desejo que façam um bom trabalho. Se possível, a secretaria dessa casa mande ofício às eleitas e ao CMDCA pelo trabalho realizado. Também o ofício aí enaltecendo o bom trabalho dos profissionais de educação na pessoa da secretária Ruth, que vem fazendo, como eu falo para o prefeito com frequência aí, o orçamento do município ele é pequeno, é enxuto, e aí tem que fazer malabarismos para poder fazer a coisa dar certo. Então, que seja enviado esse ofício aí, parabenizando todos os profissionais que têm feito esse malabarismo para que possamos aí ter uma boa educação no nosso município. Finalizar aqui pedindo a todos os presentes, ao público que ainda está presente, que intercedam à sua maneira, roguem, orem, o que seja preciso, para que haja paz não só em Israel, mas para que haja paz também no nosso município, porque é aqui que vivemos, é aqui que desejamos que saia a primeira paz. Então, independente das diferenças tidas nas questões políticas, a paz ela tem que reinar para que a Analândia sempre vença, e vamos em frente, que o trabalho não para. Em nome de Deus, declaro encerrado mais uma sessão.